Queridos irmãos e irmãs, sejam sobre vocês a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que muitos de nós, que afirmamos ser seguidores de Cristo, nunca tenhamos levado a sério algumas exigências de Jesus. Por exemplo, aquela que lemos em Lucas 9, 23, quando Jesus diz a todos os que o ouviam: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo e pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Nessa hora, confesso que tenho sido infiel ao meu Senhor e Salvador, pois digo que sou seguidor dele, mas meu medo e fraqueza, covardia e interesses próprios me impedem de carregar a minha cruz e segui-lo, como é a sua vontade. Acabamos de ouvir o Evangelho de Marcos 6, 30 a 44. Vamos observar o que acontece ali. Os apóstolos de Jesus chegam de sua viagem missionária e prestam contas da sua missão. Eles estão cansados e com fome, mas o tumulto de muita gente ao redor não permite que descansem ou comam. Jesus decide levá-los de barco para uma outra margem do lago, para descansar e comer. Entretanto, o povo percebe e corre, dando a volta, e mais gente vai se ajuntando, formando uma multidão, que chegou antes de Jesus na outra margem. Ao ver a multidão ansiosa, correndo atropeladamente, Jesus sente uma profunda compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. E então ele começa a ensinar muitas coisas a todos. Já perto da noite, os discípulos se aproximam de Jesus e relatam o problema da hora e da fome daquela gente, e pedem a Jesus que mande todos embora, para que encontre o que comer nos arredores. Para surpresa deles, Jesus lhes ordena: deem vocês mesmos comida a eles. Fazendo as contas, eles percebem que seriam necessárias 200 moedas de prata para comprar pão para todos. E questionam a ordem de Jesus, pois não tinham esse dinheiro, equivalente a 200 dias de trabalho de um adulto. Jesus então pergunta pelo que eles têm. E declaram: 5 pães e 2 peixes. Certamente o alimento deles após chegarem de viagem. O Senhor do Universo manda que organizem o povo em grupos, assentados na relva. Toma os 5 pães e os 2 peixes, volta os olhos para o céu, pronuncia a bênção e manda que os discípulos distribuam os pães e os peixes para todos. E todos comem até ficar saciados, e ainda sobram 12 cestos. Eram cerca de 5.000 homens. Nós estamos na chamada Semana de Oração pela Unidade Cristã, cujo lema é: gentileza gera gentileza. Como é agradável receber gestos de gentileza, gestos de boa-vinda, como os que tivemos aqui com os nossos irmãos do convento. Como é bom receber gestos de gentileza, e também muito bom praticá-los. No mundo todo sofremos uma pandemia com milhares e milhares hospitalizados, um número incalculável de infectados e muitos milhares de mortos. Paira medo e desespero, muita dor e sofrimento. Enquanto uma parte do mundo vai escapando aos poucos, uma outra, que inclui o Brasil, tem a doença ainda em forte evolução, e não temos clareza quando começará o seu declínio.
Considerando o quadro atual de nosso país, do ponto de vista político, econômico e sanitário, somos como aquela multidão do Evangelho, ovelhas sem pastor. E também para essa multidão de brasileiros, Jesus olha com imensa ternura, gentileza e compaixão. Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por meio de sua palavra, precisamos ter esperança, força e decisão. Sobre a igreja, disse o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer: a comunidade dos discípulos não retira de sobre si a dor, como se ela não lhes fosse concernente. Antes, os discípulos a levam voluntariamente sobre si. E desta maneira mostram quão estreitos são os laços que unem a comunidade dos discípulos, a igreja, com o restante da humanidade. A comunidade, a Igreja de Cristo, seus membros comprometidos em toda a terra habitada, não lança fora de si os dramas da humanidade, como pareciam querer os discípulos de Jesus no Evangelho lido, seja a dor física, pessoal, seja a doença, seja o cataclismo da natureza, seja a fome, seja uma pandemia, seja a ignorância, seja a violência, etc. Ao seguir seu Senhor, a igreja tem essa cruz para carregar. E porque é uma cruz difícil, pesada, muitos a abandonam ou fingem carregá-la como fariseus. Jesus manda que seus discípulos carreguem a cruz de dar comida a quem tem fome, com seus próprios recursos, pois o que temos pertence ao Senhor. Nossa mordomia é usar o que temos para a glória do reino de Deus. Com quase 2000 anos de história, a igreja cristã, se seguisse seu Senhor com fidelidade, já poderia ter mudado a face do mundo para uma civilização em favor da vida plena de todas as criaturas e da natureza toda. Mas a igreja está dividida. A unidade ecumênica é uma cruz pesada e pouca gente está disposta a carregá-la sem tirá-la dos ombros. A cruz é concernente à igreja, como disse Bonhoeffer. Por meio dela, temos laços estreitos com toda a humanidade. A divisão é grave pecado, nem sempre confessado. É muro entre agentes, é motivo de guerras, de abandono, de dominação, de escravização, de grave injustiça. Essa semana de oração é para quê, afinal? Nós dizemos que oramos pela unidade cristã. Observemos quão poucos são os que oram pela unidade. Entretanto, os poucos que oram e trabalham pela unidade não podem desanimar, pois os olhos de nosso Senhor Jesus Cristo nos olham com extremada compaixão. Ele quer nos pastorear, à semelhança do Salmo 23. Ele quer que sejamos como os habitantes da ilha de Malta, benevolentes uns com os outros, gentis com os mais desgraçados da sociedade, anônimos com os que não contam, com os que não produzem, com os que não existem, com os que se ajuntam em multidão, mas estão sem pastor. Aqui, do alto do convento, vislumbramos a beleza das praias e montanhas e das obras de engenharia. Mas é preciso descer do monte para encontrar a dura realidade das periferias. É preciso sair do barco para encontrar a fome, a nudez, o abandono, a ausência de direção de um vasto povo. Então, vamos, unidos, dar de comer a quem tem fome? Vamos, unidos, buscar a saúde de quem está doente? Vamos, corajosamente e sem desanimar, trabalhar pela unidade cristã, também junto a quem se mantém resistente e quer apenas sustentar seu gueto religioso?
Sem unidade bem organizada, somos fracos e nossa luta não ultrapassa a nossa própria tentativa de sobrevivência. Jesus nos envia com essa missão. E quando retornarmos, apresentemos a Jesus o nosso relatório, como fizeram os 12 apóstolos. Se Jesus nos achar fiéis, Ele nos reenviará. E a nossa glória será servi-lo sem fim. Amém. Amém. Oremos. Amoroso Deus, Teu Filho Jesus Cristo partiu o pão e partilhou a taça com seus amigos na véspera de sua paixão. Queremos crescer juntos em comunhão mais próxima, seguindo o exemplo de Paulo e dos primeiros cristãos. Dá-nos força para construir pontes de compaixão, solidariedade e harmonia. Inspirados pelo Espírito Santo, isso te pedimos em nome de Teu Filho, que dá sua vida para que possamos viver. Amém. Amém.